Prosseguindo, vamos para a última pergunta, e quem fará essa pergunta é o representante do governo do estado de Mato Grosso do Sul, o secretário do Estado, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, o Jaime Verruc. Jaime, é a sua palavra. Boa noite, ministro. Boa noite a todos. Ministro, eu não vou repetir nenhuma das questões. Parabéns aí pela apresentação. O senhor realmente ressaltou uma preocupação que nós temos, que é a questão aí da dívida pública, né? E eu queria fazer uma pergunta muito pontual. Me parece que o governo federal ele já sinalizou, e isso está acontecendo durante a semana, que ele faz uma opção pela uma questão do programa chamado Pro Brasil, trabalhando em cima de habitação, trabalhando em cima de PPP, trabalhando em cima de recursos privados. Então, me parece que esse é o caminho que o presidente colocou, e eu acho que o ministro Guedes fica realmente com aquela questão da responsabilidade de não estourar o teto. Então, essa é uma pergunta: como é que o senhor vê essa questão dos projetos chamado aí de estruturantes pelo governo federal, em cima do Pro Brasil, e como é que o senhor vê também um pouco a questão do cenário? Eu acho que nós temos, principalmente no Mato Grosso do Sul, uma grande dependência do mercado internacional. Nós precisamos de expansão de China, expansão de Índia, pela nossa característica de produção, seja de commodities, seja... Então, como é que o senhor vê aí a inserção, a continuidade do Brasil nos novos mercados internacionais? Muito obrigado. Olha, sobre o pau-brasil, o que tem vazado para a imprensa é que a estrutura é completamente diferente da concepção inicial. A concepção inicial era um programa tipo PAC, da época do PT, com 150 bilhões de reais de investimento público. Para você ter uma ideia, a margem no orçamento deste ano, considerado o teto de gasto, é 40 bilhões de reais. Como é que vai investir 150 bilhões? Não sem razão, o ministro Paulo Guedes reagiu. O que ele conseguiu fazer é transformar essa ideia num conjunto de medidas que tem a ver com marcos regulatórios do gás, tem a ver com uma reformulação do programa Minha Casa Minha Vida, uma série de ações, vamos dizer, que teriam que ter o mínimo de coordenação para produzir o mesmo efeito. Mas o papel que se imaginava inicialmente do setor público praticamente desapareceu. Estão falando em 10 bilhões de reais apenas para investimento na área de infraestrutura. No tocante à economia mundial, eu acho que a China já começou a se recuperar. Aliás, a China será o único país relevante a ter crescimento este ano, vai crescer 1,5% mais ou menos. Os demais vão ter quedas expressivas. Na Europa, quedas de 12%, 15%. A Espanha pode ter uma queda gigantesca de mais de 20% do seu PIB em 2020, não é? Mas a Europa tende a recuperar muito mais rapidamente que os Estados Unidos, porque eles lidaram melhor com a pandemia, não é? Os Estados Unidos têm um problema desse conflito com a China, o protecionismo pode afetar a recuperação da economia, mas eu diria que o que é importante, nós temos que olhar 3 grandes áreas de mercado para os nossos produtos. Primeiro, a Ásia, que é o território do agronegócio. Segundo, Estados Unidos, que é a área de importação de produtos manufaturados. E terceiro, a Argentina, que é o grande consumidor de produtos industrializados de bens de consumo do Brasil, particularmente automóveis, né? 80% das exportações de automóveis, em algum momento, brasileiro, foram para a Argentina, né? E nesse campo, na Argentina não é promissor, não é promissora a situação, eles estão enfrentando uma crise muito séria, passaram agora pelo risco de ter que decretar uma moratória que seria da dívida externa, que seria desastrosa. Felizmente chegaram a um acordo, mas os desafios da recuperação da Argentina são enormes, né? Nos Estados Unidos, eu diria que as eleições podem definir para melhor a situação, né? Todos os sinais são de que o vice-presidente Biden será o vencedor, né? Ninguém pode dizer isso porque o sistema político americano é muito complexo. Mesmo que ganhe no voto popular, pode perder no colégio eleitoral, mas o Biden está ganhando em todas as áreas em que o colégio eleitoral é relevante, né? Claro, tem 2 meses ainda pela frente, mas eu diria que na presidência Biden você poderia ter um distensionamento, né, das relações dos Estados Unidos com o resto do mundo. Provavelmente vai privilegiar
o multilateralismo, provavelmente os Estados Unidos voltam ao Acordo de Paris, voltam ao OMS, não vai acabar essa disputa com a China, porque vamos dizer, não é rejeição, receio com a China, ela permeia toda a sociedade americana, porque tem a ver com a percepção de que a China caminha para sobrepujar os Estados Unidos como a maior potência do mundo. Isso dá problemas, terá que vai ter guerra. Então, o americano médio, ele vê a China como uma ameaça ao seu bem-estar, à sua segurança. Claro que isso tudo é exagerado, mas existe essa coisa. Portanto, a pressão sobre a China não vai aliviar com a eleição do Biden. Provavelmente vai ser uma negociação mais civilizada, mais previsível, com o instrumento do soft power americano e tudo mais, né? Eu diria que a presidência do Biden vai melhorar o ambiente mundial na forma como os Estados Unidos têm agido de forma inadequada durante a presidência do presidente Trump, né? Isso vai ser bom para o Brasil, né? Eu não espero nada aqui da Argentina, mas eu espero muito da Ásia, né? A Ásia não tem jeito. A Ásia vai ser a região mais relevante da economia mundial nos próximos anos. E a China está voltando à sua posição que ela teve no passado. A gente se esquece que nos últimos 20 séculos, em 18, a China foi a maior economia do mundo, né? E, portanto, ela vai voltar a ser a maior economia do mundo. No início do século XIX, 1810, 1820, a China respondia ainda por 32% da produção industrial mundial. A Inglaterra estava chegando a 10% naquela época, e olha que tinha a Revolução Industrial, né? A China passou por grandes erros estratégicos, o comunismo prejudicou muito o país, embora produziu uma certa unidade, né? Mas a China não tem como, a não ser com uma guerra que se transforma numa terceira guerra mundial, os americanos têm que se conformar pouco a pouco e eles são sobrepujados pela no processo semelhante ao que eles já experimentaram, né? No final do século XIX para o início do século XX, os americanos sobrepujaram o Reino Unido como potência número 1 do mundo, né? Isso vai acontecer com a China também. Isso não é ruim para o Brasil, né? Porque quanto mais a China se enriquece, mais aumenta o mercado para os nossos produtos do agronegócio. E daqui a pouco de produtos industriais também. Como a gente sabe, os países que enriquecem experimentam mudança no seu padrão alimentar, uma redução do uso de carboidratos e uma intensificação do consumo de proteínas. E é proteína que o Brasil tem para exportar para a Ásia, né? Proteína da soja, proteína da carne, proteína do frango, proteína do milho e assim por diante, né? Portanto, eu vejo com vamos dizer, algum otimismo, uma melhora do mercado mundial no pós-pandemia. É isso.